Olá pessoal, esse é o vídeo 3 que a gente vai gravar sobre essa aula e depois a gente vai falar sobre outros assuntos, sequência de conteúdo também, função horária da posição, movimento uniforme. Isso é sequência. Não teve entrada, mas anotem lá como vídeo 3, certo? De cinemática. Os conceitos de cinemática. Agora a gente vai trabalhar sobre movimento uniforme. MU, movimento uniforme, ou MRU, que significa movimento retilíneo uniforme. Eu destaquei aqui a velocidade constante. Como assim velocidade constante? Porque num movimento uniforme, a velocidade ela não varia, ela é constante. Exemplo, se eu digo para vocês assim, ó, uma pessoa caminha com uma velocidade de 2 metros por segundo. Se eu considerar que ela partiu daqui, um instante de tempo igual a zero, no t igual a 1 segundo, ela vai estar na posição 2 metros, concordam? Porque é 2 metros por segundo. No tempo igual a 2 segundos, ela vai estar na posição 4 metros. No tempo igual a 3 segundos, ela vai estar na posição 6 metros. Observem que os intervalos de espaço para um mesmo intervalo de tempo, eles são iguais, 2 metros a cada segundo. Isso ocorre porque a velocidade dela é constante, a velocidade dessa pessoa é constante, 2 metros por segundo. Se ela continuar se deslocando a 2 metros por segundo, no instante de tempo igual a 4 segundos, ela vai estar na posição 8 metros e assim sucessivamente, certo? Aqui a gente tem a função da posição no MRU, ou seja, a função da posição no movimento retilíneo uniforme. A gente sabe que o movimento uniforme é aquele no qual a velocidade ela é constante, certo? Se a gente tem que a velocidade é ΔS por ΔT, a gente sabe que ΔS é S menos SO sobre T menos TO, ou T0, concordam comigo? O que é uma função? Imagine o seguinte, uma função, quando eu vou num posto de combustível, abastecer o carro, o valor em dinheiro que eu vou pagar, ele depende do quê? O valor em dinheiro que eu vou pagar, ele depende do número de litros que eu colocar, concordam comigo? Então, eu digo que o valor pago está em função do número de litros, certo? Aqui a gente vai trabalhar sobre a posição. A posição de um móvel, ela depende do tempo que ele se desloca, visto que a velocidade não varia, certo? Se a gente fosse fazer uma dedução rapidinha dessa fórmula aqui, considerando t, se o tempo inicial é zero, eu não preciso considerar. Substituindo aqui, ó, V igual a S menos SO sobre T menos zero. Concordam? Se eu começar a contar o tempo a partir do zero, trabalhando essa formulazinha aqui, esse T pode passar lá para cima, V vezes T igual a S menos SO. Se eu passar esse SO para lá, eu vou ter uma função da seguinte, ó, S igual a SO mais V vezes T. Essa daqui é a função da posição no movimento retilíneo uniforme. Posição final é igual a posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. Ou seja, a posição final vai depender diretamente do tempo. A gente vai fazer umas questões para vocês observarem na sequência. Eu chamo isso daqui de sorvete, para a gente não esquecer, certo? Seguindo aqui, eu coloquei um exemplo. Ó. Um ciclista parte do marco métrico 5 metros e desloca-se com velocidade constante de 8 metros por segundo. Determine a função horária da posição.
A gente sabe que a função da posição no MRU é S igual a SO mais V vezes T, certo? Tem alguns valores desses que a gente sabe? Tem, a gente não sabe a posição final. A posição inicial, ela é 5 metros. A velocidade ela é constante, ela também não varia, que é de 8 metros. 5 mais 8t. Essa daqui é a função da posição para esse ciclista aqui, saindo da posição 5 metros e deslocando-se com a velocidade de 8 metros por segundo. Basicamente significa o quê? Ele estava na posição 5 metros, se ele se desloca com 0 segundos, se ele se desloca com a velocidade de 8 metros por segundo, depois de 1 segundo, onde é que ele vai estar? Se a velocidade é 8 metros por segundo, 5 mais 8, ele vai estar na posição 13 metros. Depois de mais 1 segundo, ele vai estar na posição 13 mais 8, 21 metros, e assim sucessivamente. É viável a gente ficar fazendo assim? Até dá para valores pequenos, mas quando são valores grandes, fica inviável. Ó. Na B, a posição no instante t igual a 5 segundos e t igual a 7 segundos. Por isso que a gente pode utilizar a função. A função é S igual a 5 mais 8t. Ou seja, a posição dele, eu vou descobrir a posição no instante de tempo igual a 5 segundos. Igual a 5 segundos. A posição inicial é 5, mais a velocidade, que é 8. 8 vezes o tempo, que é 5. S igual, primeiro eu faço a multiplicação. 8 vezes 5, 40, mais o 5, a posição dele vai ser 45 metros. Ou seja, após 5 segundos, a posição dele vai ser 45 metros. Após 7 segundos, ó, a posição vai ficar 5 mais 8 vezes o tempo, que agora é 7. S igual a 5 mais 8 vezes 7, 7 vezes 8, 56. S igual a 5 mais 56 é igual a 61 metros, certo? Observaram? Aí na sequência, a gente tem assim, ó, o instante t que o móvel atinge a posição 125 metros. Ou seja, agora a gente quer descobrir o tempo. A posição é 125 metros, certo? Na mesma, a função é S igual a 5 mais 8t, certo? Agora, no lugar do S, da posição final, a gente sabe, ou seja, a gente quer descobrir quanto tempo que ele vai levar. Ó, ele saiu da posição 5 metros. A gente quer saber quanto tempo ele vai levar para chegar na posição 125 metros. É isso que a gente quer observar. A gente sabe que a velocidade é constante, então 125 igual a 5 mais 8t. A gente sabe que a gente não pode somar 5 mais 8t, a gente tem que isolar a letra. Então, esse 125 pode passar para o outro lado. Vai passar 125 menos 5 igual a 8t. 125 menos 5, 120, igual a 8t. Agora, para mim isolar esse t, esse 8 está multiplicando. Vai ficar 120 dividido por 8 é igual a t. T é igual a 120 dividido por 8 igual a 15 segundos. Ou seja, ele vai levar 15 segundos para atingir a posição 125 metros. Aqui, pediu-se o movimento, ele é progressivo ou ele é retrógrado. A gente viu, a gente tem uma velocidade positiva, a gente viu que ele saiu da posição 5 metros e ele está indo no sentido da trajetória, certo? As posições dele aumentam, ele vai do 5, chega no 13 e assim sucessivamente. Passando 15 segundos, ele chega nos 125 metros e, continuando, ele vai aumentando as posições. Então, o movimento dele é
progressivo, certo? É um movimento chamado progressivo. Eu vou mostrar na sequência aqui um exemplo para vocês com um gráfico. Imagina o seguinte, ó, um exemplo de movimento retrógrado. Tem uma partícula, essa partícula está na posição 50 metros. E ela está se deslocando no sentido oposto à trajetória, ou seja, ela está indo nessa direção aqui, com uma velocidade em módulo de 5 metros por segundo. Se ela está voltando, depois de 1 segundo, ela vai estar na posição 45 metros, concordam? Porque ela se desloca 5 metros por segundo. Depois de 2 segundos, ela vai estar na posição 40 metros. E assim sucessivamente. Se eu fosse escrever uma função para essa partícula aqui, eu escreveria assim, ó, a posição inicial, onde que ela saiu? 50 metros. A velocidade dela, eu vou considerar positiva ou negativa? Eu vou considerar negativa, porque ela está voltando. Então, 50 menos 5t. É a função dessa posição, certo? Só para mostrar para vocês um exemplo de movimento progressivo, um exemplo de movimento retrógrado. Se eu tenho um gráfico lá, o gráfico das posições em metro e do tempo em segundos. Aí, aqui eu tenho a posição 10 metros. 10 metros. E aqui eu tenho tempo de 5 segundos. Ele vai até 40 metros. Aqui, se vocês observarem, essa reta aqui é uma reta crescente. Aqui eu tenho um movimento que eu chamo de progressivo. Porque, ó, observem, conforme o tempo passa, as posições dele aumentam. Ele vai do 10 para o 40 em 5 segundos. Inclusive, se a gente quisesse calcular a velocidade, era só fazer o quê? Quantos metros ele se deslocou? Do 10 para o 40 se deslocou 30 metros. 30 metros em 5 segundos. Caso a gente fosse fazer, ó, 30 metros em 5 segundos, a velocidade média dele foi de 6 metros por segundo. Não é o caso, mas a gente poderia ver. 6 metros por segundo, velocidade positiva, movimento progressivo, porque as posições aumentam. Agora, se eu tivesse ao contrário, no mesmo gráfico, posições em metro, tempo em segundos. Agora, a posição inicial do camarada é 50 metros. Conforme o tempo passa, ele tem as suas posições diminuídas. Ele vai do 50 até o 10. Ó, observe, conforme o tempo passa, ele saiu do 50 e foi para o 10. Aqui eu tenho uma reta decrescente. Se eu tenho uma reta decrescente, eu tenho um movimento que eu chamo de movimento retrógrado, certo? Eu espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato. Eu vou enviar sempre algumas atividades. Um abraço para todos vocês, bons estudos, tchau.